Antes de existirem os skinheads, houveram outros grupos, outros movimentos que serviram de matéria-prima para o surgimento do movimento skinhead. Então eu acho que para começar a contar a história dos skinheads, a gente pode voltar no tempo, lá para o início da década de 60, em Londres, né, centralizado especificamente em Londres, quando a gente teve os primeiros indícios de um grupo, né, uma galera, uma turminha lá, que foi chamada de Mods, que era a abreviação de Modernists. Que veio, o nome Modernists veio do jazz moderno dos anos 50, né? E ele tinha essa relação com o jazz, né, no nome já, porque os mods, basicamente, eles eram definidos pelo gosto musical e pela indumentária deles, né, que eram coisas específicas. Assim como todos os movimentos que partiram daí, dessa época, dessa região, são muito caracterizados pela indumentária, né, pela roupa que eles vestiam. Sim. Né, eles gostavam de ter como se fosse um tipo de uniforme, né, para eles poderem andar em grupos e se expressar dessa forma, né. Só completando os mods, tem um filme chamado Quadrofenia, que foi lançado em 79, baseado no álbum do The Who, do mesmo nome, sim. que retrata esse movimento, essa galera aí e tal. Eu não assisti, né? Achei menção a esse filme na pesquisa que eu fiz aí, mas fica aí como uma dica pra quem quiser. Porque o The Who, eles vieram do movimento mods mesmo, né? Pink Floyd também. Pink Floyd também, só que eles vieram de uma vertente, que a gente já vai chegar nesse ponto quando o movimento é uma ruptura, né? Porque os mods, eles eram a princípio, né? Usavam terninhos justos, andavam de lambretinha, né? E apesar de terem nascido do jazz, o estilo dos caras também era da década de 60 lá. Verdade. Comecinho dos anos 60, durante toda a década teve os mods, né? E apesar de eles terem nascido do jazz, com os anos eles passaram a ouvir muito ska jamaicano, que é um pouco diferente do ska que a gente conhece hoje em dia, né? E do soul americano também, eles se identificavam muito com essas músicas. E eles tinham os rivais principais dele, que eram os rockers, né? Que era a galera do rockabilly, que veio lá dos anos 50, né? Que andava de jaqueta de couro preta. Também gostava de lambreta, né? Também gostava de lambreta, né? Eram metidos a motoqueiros, né? Mas o que eles tinham mesmo era lambreto. E rolava muita treta. Na verdade, já eram ganguezinhas, né? Eram gangues que, queira ou não, eles acabam encontrando rivais. É uma grande bobeira, porque não tinha nenhuma ideologia, eram totalmente apolíticos. Mas gangue tem dessas, né? Então eles saíam na porrada com esses rockers aí. Os caras batem em quem é diferente. Exatamente. Aí em algum momento os mods eles começaram a entrar em colisão com eles mesmos, né? Tinha uma diferença social entre eles, dentro do movimento. Existiam os mods de classe média, que queira ou não eram mais filhinhos de papai, né? Classe média já tá mais ou menos com um futuro encaminhado. E tem os de classe baixa, que eram operários, né? Que eram pobres, moravam nas periferias. E com o tempo eles começaram a se desencontrar, e aí houve uma ruptura no movimento. Sendo que os da classe média seguiram para um caminho mais artístico, mais intelectual, né? Que foi daí que veio surgir depois o Pink Floyd e o The Who. E os da classe baixa operária, eles se tornaram um pouco mais agressivos, eles mudaram também a forma de se vestir com os tempos, eles trocaram os ternos por jaquetas, trocaram os sapatinhos sociais dele por botas, né? Ou alguma coisa que fosse mais conveniente de se usar numa briga, que eles eram mais brigões. E eles passaram a ser chamados de hard mods. E refletia, né, a classe trabalhadora também, né, nesse Exatamente, visual. Que é O famoso subúrbio operário, né? Isso, é uma classe mais problemática, né? Passa por mais dificuldades. A gente tem que pensar que Londres naquela época, a Inglaterra naquela época, ela estava cheia de problemas sociais, né? E problemas econômicos também, que ainda iriam piorar depois. Aí, eu diria que esse é o primeiro ingrediente pra gente ter o skinhead lá na frente, né? São os mods que depois viraram hard mods. Aí teve uma outra galera que era um movimento formado por imigrantes jamaicanos, que eram os Rude Boys. Aí o Diego aí. Garoto rude. E por serem maioria jamaicanos, né, afro-caribenhos em geral, eles levaram um pouco da cultura da Jamaica pra Inglaterra. Inclusive foram eles que foram grandes responsáveis, assim, pelos ingleses, pelo menos os undergrounds, terem esse apego todo pelo ska jamaicano, né, e pelo rocksteady, que foi um intermédio entre o ska e o reggae, né. Sim. O Bob Marley, ele era o Rude Boy. Era Rude Boy, né. Rude Boy, tem as fotos dele vestido com uma indumentáriazinha de Rude Boy e tal. E então. a banda dele, o The Wailers, né, chamava The Wailing Rude Boys. Olha aí. Antes de virar The Wailers, enfim. Então, eles se identificavam muito com essa galera, tanto que eles eram declaradamente, né, eles tinham orgulho de fazer parte dos seus grupos, né. É que os Rude Boys na Jamaica, eles gostavam muito de pequenos delitos, né, eles tinham já um pezinho nas coisas erradas, né. Sim, na rebeldia. E eles levaram essa cultura aí pra Inglaterra, né. Exatamente. Por isso que eles eram os Rude Boys, né? E era um movimento predominantemente negro, né?
né? Nessa altura ainda não tinha skinhead na parada. Mas os Rude Boys, eles tiveram também uma influência forte no movimento, inclusive na própria indumentária, né? Que eram eles que usavam os suspensórios e para segurar a calça social deles lá. Eles gostavam de se vestir igual gangster de filmes antigos, né? Então usavam uma boininha, tinha um suspensório, tinha uma roupa social, né? Então, essa que era a parada dos Rude Boys. E para fechar essa equação aí, tiveram também os hooligans. Na verdade, na década de 60, o nome hooligans ainda não era muito difundido, né? O hooligan, numa tradução literal, seria os vândalos, né? Isso aí começou, esse termo veio ser utilizado mesmo, assim, para taxar os torcedores mais violentos posteriormente, né? Então, só que eu acho que partiu muito desse momento, porque em 66 teve a Copa na Inglaterra, né? Na Inglaterra, é isso mesmo. E já existia violência nas torcidas, mas nesse ponto elas se tornaram muito organizadas. Então, assim, daí nasceu mais ou menos a origem do hooligan. Veio um pouco dessa época aí. O nome acaba sendo usado mais forte lá na frente, né? Dos anos 70, creio eu. Né? Mas os hooligans, por exemplo, eles já usavam os coturnos pra dar umas butinadas mais pesadas nas pessoas, né? Então, acabou influenciando também. E até porque os skinheads também eles gostavam de brigar em estádio, assim como os hooligans. Então, teve uma influência. Eu acho que esses três foram os ingredientes para depois, em 1969, começar a surgir os primeiros skinheads tradicionais. Né? Eles começaram a ganhar personalidade própria nessa época, embora também o nome skinheads fosse ser atrelado a eles aos poucos, né? Não teve essa coisa de chegar em 69 e, skinheads. Nós somos skinheads. Não teve. Isso foi termo que talvez a imprensa tenha usado, né? Sim. Tanto que os de 69, os tradicionais, né? Que depois foram até chamados de trads, porque eram traditionals, né? Os tradicionais. Eles não necessariamente eram carecas, né? Eles tinham cabelo mais curto, mas não eram carecas. Alguns até eram, né? Mas não era uma obrigação, não era, assim, um requisito pra você ser um skinhead. Esse pessoal que tinha um cabelo um pouco maior era chamado de sweathead. Isso, esses aí já tinham um cabelo maior mesmo, né? Tem um vocalista de uma banda bem famosa que ele se intitula um dos primeiros skinheads. Eu vou tentar lembrar o nome aqui. Não é o Sham 69, não, né? É ele mesmo. Nós vamos falar bastante deles ainda. Vocalista do Shaun 69, o próprio. Ele foi dessa galera tradicional aí, só que no comecinho dos anos 70, né? Ele não foi a primeira... Não era a primeira geração, não. Primeira geração, não. Mas talvez a segunda, acho que ele já fez parte. Né? Mas assim, os caras, eles tinham um cabelo mais baixinho, assim, né? Não era careca. E é meio coincidência e não é ao mesmo tempo que o movimento skinhead, ele foi quase uma antítese do hippie, né? Dos anos 60. Eles tinham as tretas contra os hippies, né? Eles não odiavam os hippies, porque os hippies, assim, primeiro que os hippies procuravam se afastar da realidade econômica, né? Eles queriam fugir, queriam ir pra natureza, queriam ir pras cachoeiras e tal. Enquanto os skinheads eram, em geral, classe operária que sofria diretamente no dia a dia com os problemas econômicos, né? Com desemprego no Reino Unido. Então eles já tinham essa birra dos skinheads por isso. Aliás, dos hippies. Dos hippies. Até porque muitos hippies eram de classe média e eram filhinhos de papai, e eles queriam fazer aquelas viagens pra Índia, que eles faziam uma peregrinação lá, só que depois eles tinham uma vaguinha no escritório do pai, né? Era fácil, né? Era. Não todos, mas tinha muitos que eram, né? E coisa que incomodava um pouco os skinheads, né? Essa coisa. Sem falar que é uma antítese em outros pontos também. Por exemplo, o hippie era cabeludo e barbudo. O skinhead é cara limpa e careca, né? O hippie ouvia música progressiva, hippie, né? Aquela coisa viajante e tal. Psicodélica, né? Sim. O skinhead já ia pra uma coisa bem simples, né? O ska, principalmente. O ska jamaicano era super simples. Então, de certa forma, eles eram uma antítese ao hippie. Tudo que representava o hippie, né? E até pesquisando mesmo pra gente fazer essa gravação hoje, quando você lê a história dos skinheads e a influência jamaicana no movimento, é aí que a gente fica com aquela cara de interrogação quando a gente vê, né, mais, no caso da história mais pra frente, quando surgem os movimentos dentro dos skinheads white power, né? Sim. Tem um músico, ele chama Lauren Aitken, e ele é declarado skinhead, e é um negão. Mas isso acaba tendo, né? Inclusive nessa época tinha, tanto que foi uma mistura dos Rude Boys, tinha muito negro nessa época e até hoje tem também, né? A gente vai chegar lá. Tem muita discrepância também, tem muita demagogia envolvida, mas enfim,
Vamos tentar desembaraçar um pouco dessa história. A gente não vai conseguir desembaraçar tudo, né? Tudo, Mas a gente vai tentar, pelo menos, afrouxar um pouco esse poal, digamos assim, né? Mas é interessante a gente lembrar que nessa época tradicional dos skinheads não existia nenhuma relação política, né? Como a gente acabou de falar, tinha muitos skinheads negros aí, então não tinha racismo ainda envolvido, né? Eles eram apolíticos, né? Eram apolíticos, mas não deixa de ser um movimento de gangue, então rolava muita briga, cara, muito vandalismo, assim como também rolou com todos os outros Rude Boys, Mods, Rockers, né? Sempre teve a violência envolvida com esses grupos, né? Ganguismo leva, né? Invariavelmente. Aí os skinheads, eles tretavam muito com os Hells Angels, né? Que tinham vindo dos Estados Unidos. Hells Angels tem no mundo inteiro quase, né? E nessa época já tinha, então eles tinham muita treta com Hells Angels, então, às vezes dava morte, chegaram a achar a cabeça decapitada de skinhead, cadáver de Hells Angels esfaqueado, teve umas coisas feias, assim. E uma curiosidade é que em 69, né, os soldados americanos militares que iam servir na Grã-Bretanha, eles eram autorizados a usar perucas para que não fossem confundidos com skinheads. Olha só. Caramba. Porque o cabelo dos skinheads era exatamente igual ao dos militares americanos, né? Aquele raspado bem baixinho, né? O famoso reco. Exatamente. Chamavam de reco. Uma curiosidade menos relevante é que a marca de calça favorita dos skinheads era Levi's. Olha só. E hoje é uma fortuna, né? E tem uma bota também, né? Tem. Que é a Doc Martin. Sim, exatamente. Eles usavam, eles tinham as marcas favoritas dele, né? No caso da calça Levi's é porque ela era super grossa e durava muito, né? Na verdade, o estilo de se vestir lembra um pouco o operário de fábrica, né? Sim, lembra. A bota, a calça de tecido grosso. Lembra mesmo. E acho que isso foi proposital. Pra refletir mesmo. Aí durante a primeira metade da década de 70 o movimento deu uma manchada, né, assim. Ele foi morrendo, alguns ficaram mais velhos, tiveram que trabalhar sério, né, tiveram que parar de ir para as mercados brigar, outros foram para outros movimentos, né. Aí o mundo da música levou uma puxada de tapete, principalmente o rock, né, o rock pomposo, que lotava o estádio, levou, na verdade, puxar as calças do rock para baixo, que foi o punk, né. Ele chegou de surpresa e ele roubou a cena toda para ele, né. O movimento punk, ele deu um soco, deu um chacoalhão no mundo do rock, virou tudo de cabeça pra baixo, começou a atrair a atenção da mídia, começou a atrair a atenção das gravadoras, né? Então isso acabou tendo uma influência grande num revival do skinhead tradicional que tava morrendo, né? O punk estourou em 70, começou em 75, estourou em 76, em 77 ele dominou o mundo. Começaram a surgir novos skinheads, daí misturando o visual punk com elementos do skinhead tradicional, e tinha também alguns remanescentes da era 100% tradicional, né? Então deu um gás pro movimento essa época. Mas teve uma banda que ela fez mais a diferença pro skinhead em si, que foi aí o que a gente já mencionou antes aí, o Sham 69, né? E por quê? Justamente por causa daquilo que a gente falou, que o vocalista, ele era da safra tradicional de skinheads, né? O Jimmy Percy. Isso. Ele era skin no começo dos anos 70, né? Exatamente. Então a banda dele acabou tendo um público skinhead. Ele tinha simpatia pelo skinhead. E o skinhead acabou tendo simpatia pela banda dele também, né? Acabou se tornando um tipo de guia, uma referência maior pros skinheads daquela época que estavam carentes de uma música que os representasse, né? Porque desde do ska jamaicano, que eles ouviam lá nos anos 60, que não tinha nada sonoro que fosse exclusivamente skinhead, né? E eles não simpatizavam tanto com o punk justamente porque o punk era uma coisa mainstream nesse momento, né? Tinha os undergrounds também, mas, queira ou não, era o punk é o que estava atraindo a atenção de todo mundo. Isso incomodava um pouco os skinheads. E é porque é nessa época que você começa a ter uma divisão do punk, né, musicalmente falando. De 77 para 78 começa a ter, exatamente. Aí vem o pós-punk, new wave e tal, e... Surge o Oi, né?
O Wave é bem depois. Que é o Street Punk. Isso vem depois ainda. Acontece bastante coisa ainda, por incrível que pareça. Num curto espaço de tempo, né? Mas aí o movimento punk realmente, ele se dividiu. Uma parte foi pra um lado mais melódico e comercial. Não que o punk 77 não tivesse também os comerciais, né? Tinha muito. Mas teve lá o que o Marcelo falou aí, o post-punk, new wave e tal. E outra parte era mais agressiva, né? Que era o anarcopunk, que era um punk mais agressivo, mais exclusivamente punk, né? Porque ele já era mais politizado e não tinha nada a ver com a anarquia que o Sex Pistols falava, né? Que ficava desfilando com aquele azinho de anarquia e os caras não sabiam de nada de anarquia, né? Na verdade, o Sex Pistols foi o grande banalizador do anarquismo, né? Porque é verdade, estragou tudo. Eles botaram esse símbolo anarquismo, falavam de anarquismo sem saber ter a menor ideia do que era anarquismo. O Sex Pistols era totalmente apolítico também, né? Eles... banda armada também, Banda armada comercialmente, né? Banda fabricada e inclusive com roupas de boutique, né? E acho que isso foi uma das coisas que incomodou bastante os skinheads. Tanto por isso que eles ficaram tão carentes de música e quando o Chance 69 chegou, os caras começaram a pirar no som do Chance. Começou a atrair muita gente, só começou a dar muita treta também nos shows do Chance 69. Nesse momento, já existiam alguns movimentos até racistas, né, que estavam começando. Primeiro você tem o surgimento do RAC, né, que é um movimento que chama Rock Against Communism, que é um movimento de direita, que ele veio financiado pela Frente Nacional, né, britânica. Da Inglaterra, isso. Tem um filme chamado This is England, que ele conta essa parte da história aí, como que esses movimentos racistas, anticomunistas se infiltraram no movimento skinhead. Então, porque na verdade o RAC que eu falei, ele veio por causa do RAR, né? Eu não sei se você ia falar isso, Marcelo. Não, na verdade assim, é que nesse período da década de 70, você também teve o movimento Two Tone, que era o branco e preto, né, antirracismo, que eram de bandas de ska da nova geração. Mas isso foi depois que o Chance 69 morreu, que o Chance 69, ele durou até o comecinho dos anos 80, mais ou menos, que na verdade dura até hoje, né? Mas... a banda parou. Tem uma hora que ele não aguentou tanta treta ideológica dentro dos shows deles. Teve show que 200 skinheads nazistas entraram, né? E aí ele parava os shows e até os caras pararem de fazer saudação nazista, né? Exatamente. Isso é verdade. O Two Tone, ele já veio nos anos 80, exatamente 1980, né? Mas antes do Two Tone, teve um financiamento do partido político da Frente Nacional em cima de bandas de extrema-direita, ou bandas que quisessem se tornar de extrema-direita para representar o partido na música, né? A mais famosa delas é o Screwdriver, né? Screwdriver, que começou como punk e depois lá na frente é que ele começou a causar pesado, né? Um pouquinho depois ainda. Nessa época ele era apenas uma banda skinhead, né? Ele ainda não era racista, declaradamente, pelo menos. Mas assim, teve o RAC que eu tava falando, que ele veio em combate ao RAR, que era Rock Against Racism, que já tinha vindo em combate à Frente Nacional, né? Por que a Frente Nacional ela tava atacando assim tanto na música, né? Por causa da crise econômica na Inglaterra, eles estavam botando a culpa nos imigrantes. Como sempre, né? Como sempre, coisa que a gente vê até hoje aqui no Brasil, né? Tem a galera intimidando aqui. O cara não tem emprego, não tem nada e a culpa é do... Que nem teve um vídeo que ficou famoso lá com aquele babaca daquele grupo de extrema-direita lá, que foi intimidar um haitiano que era frentista. Posto de gasolina, né? Posto de gasolina, Nossa, pode crer. É exatamente isso. Lá estava acontecendo, acho que um pouco mais fervoroso até, né? Aqui a gente ainda... Eu acho que ainda tem uma resistência à altura. Eu acho, né? Eu não sei, pode ser ilusória. Sei lá, isso é um assunto muito profundo pra gente entrar agora. Mas enfim, tava tendo isso nos anos 70. Então, tava tendo muita briga no show do Chance 69, até que uma hora a banda não aguentou mais. Eles tiveram que dar uma parada. E os skinheads ficaram órfãos de novo. E foi aí que entra o movimento Two Tone. Que é um revival do ska jamaicano com uma levada punk junto, né? E que era algo que trazia um pouco das origens dos skinheads, que era o ska, com o punk do Chance 69, então isso agradou em cheio os skinheads, né? Foi um movimento totalmente skinhead, embora ele fosse sem o preconceito racial, né? Por isso que ele chamava Two Tone. De branco e preto, né?
De 2 tons, branco e preto. Só que a galera da extrema-direita, eles estavam realmente muito fervorosos, muito militantes, né? Então eles começaram a entrar em alguns shows, começou a dar muita briga, e deu briga feia, e teve gente presa, gente hospitalizada, talvez gente morta, né? Provavelmente teve gente morta também. Então foi um movimento assim, que ele durou 5 anos, mas o que conta de forte mesmo foram só os 2 primeiros anos, né? Foi até 82 que realmente ele foi forte. Não foi só um movimento, né? Ele era um selo, né? Uma gravadora. Acho que era guitarrista do Specials, né? Que era o dono da gravadora. Isso, que foi uma das bandas principais desse movimento, né? O Specials. Tecladista do Specials. E depois no post a gente vai até citar algumas bandas, né? Pra gente não ficar agora com esse compromisso de citar tantas bandas. A gente põe no post depois para as pessoas tiverem curiosidade, né? A gente pega porque tem muita coisa. Tem muita coisa, né? Acontecendo. E uma coisa que decepcionou muitos skinheads também nessa época foi que muitas dessas bandas da Two Tone começaram a querer ir pra um lado comercial. O skinhead, ele não gostava muito disso. O que eu acho uma babaquice, né? Porque todo mundo quer ter o direito de crescer e de ganhar dinheiro com o seu trabalho, né? Mas os caras amavam exageradamente o underground, né, cara? Até hoje, né? Eu acho meio bobo isso aí. Pois é. Aí nesse ponto da história, né, lá pra 1982, que eu acho que ocorre essa divisão mais forte dos direitistas e do resto dos skinheads, né, que alguns eram tradicionais, outros eram de esquerda, mas você teve uma divisão mais forte nessa época, justamente por causa do Screwdriver, né, banda que a gente já mencionou. A Frente Nacional, eles estavam forte com esse apoio em cima do RAC, né, e daí chega em peso, assim, a vertente neonazista de skinheads, que são famosos até hoje, né. Já tinha antes, mas em 82 ela teve uma energia nova por causa do Screwdriver, né? O Screwdriver foi uma banda... popularizou, né? Eles popularizaram, assim, eles abraçaram essa causa totalmente. Eles já eram uma banda de punk antes, né? Mas aí eles abraçaram mesmo, assim, o neonazismo e se tornaram um símbolo da música. Isso ajudou muito a Frente Nacional, né, cara? Eles conseguiram trazer tão facilmente esses skinheads da extrema direita, né, cara? Trazia, muito fácil, cara. Muita gente se identificou, assim, com esse discurso, né, de que o discurso do ódio é fácil, né, e era um momento de crise. Ele nessas horas que surgem, né, as reações exacerbadas. Ele soa como música, né, aos ouvidos dos ignorantes. É verdade, os caras estão desesperados, que primeira coisa que vem o cara abraça. Pois é. Entre muitos lançamentos dessa banda, né, teve um single chamado nada menos que White Power. Alguém já ouviu essas palavras recentemente? Quem será que falou isso esses dias? Quem será, hein, Felipe Anselmo? Mesmo, conta aí pra nós. Que foi lançada pelo selo White Noise. Você vê que eles eram realmente, assim, obcecados, né? Obcecados pela supremacia branca, né? Mais pra frente, o vocalista do Screwdriver, né, que chama Ian Stewart, que já morreu, inclusive, ele lançou a gravadora Blood and Honor, que era uma gravadora voltada para bandas nazi-racistas, né, que pregavam o movimento White Power. Então você teve outras bandas lançadas por esses selos, que foram o Skullhead, o No Remorse. E o Blood and Honor virou uma... Não sei se dizer, não consigo dizer se é uma gangue, mas alastrou na Europa, eles fazem... Existe até hoje. Um movimento, né? A mesma coisa do Two Tone, ele era uma gravadora que é um movimento, né? Uma coisa misturada, porque é uma gravadora com ideologia, né? Eles inclusive adotaram aquele sol... Tem um sol negro que eles usam como símbolo. Na Alemanha foi até proibido em razão deles. E isso realmente aconteceu, cara. É a coisa mais triste, a ascensão dessas bandas e como cresceu na Inglaterra, como se espalhou pelo mundo. Foi horrível. Eu entrei no YouTube pra ver algumas dessas bandas, né? O Screwdriver, Skullhead, No Remorse. Nos comentários tem um monte de gente que escreve 14/88. Não sei se alguém já viu, você que tá ouvindo aí, não sei se você já viu isso. O que é esse 14/88? O 14 significam as 14 words, né, que são famosas por causa de um lunático norte-americano chamado David Lane, que ele escrevia muito sobre a supremacia branca e teve uma frase de 14 palavras que ela fala o seguinte, né? We must secure the existence of our people and a future for white children. Né? Que em tradução livre aí nós devemos garantir a existência de nossas pessoas, do nosso povo, e um futuro para as crianças brancas. Essas são as famosas 14 palavras. E o /88 é porque 8 é a 8ª letra do alfabeto latino, né? Que é a letra H. Então 88 é Heil Hitler. Isso. Olha o nível de doença, né?
Os caras ficam escrevendo isso nos comentários dessa banda. E comentário recente, hein? Não é coisa velha, não. Tanto que o YouTube não tinha naquela época, né? É coisa de hoje. A galera tem até hoje esse fervor racista tentando espalhar pelo mundo. Né? E acho que todos os acontecimentos até recentes, como 11 de setembro, por exemplo, isso inflamou muito nos Estados Unidos esse pessoal sair da casinha, viu, cara? Sim. E aqui no Brasil também algumas situações aí que desencadearam a aparecer, né? Uns acéfalos aí com essa bandeira. Assim, sempre que acontece alguma coisa relacionada a isso, né, os simpatizantes se ouriçam, né, pelo mundo inteiro. O Blood and Honor na Inglaterra, na Alemanha, nos países ali, Dinamarca, Suíça, ele é bem grande, tem bastante adeptos, eles têm alguns eventos secretos e tal. Uhum. E virou marca de roupa, tem site, eles perseguem jornalistas que são simpatizantes da esquerda. Pois é, é realmente é quase uma seita já, né? Eles adotaram aquele sol negro, né, como símbolo, até na Alemanha proibiram. Na Alemanha tem que proibir, porque senão os simpatizantes lá piram, né? Tem que ser ilegal mesmo. Mesmo sendo ilegal, já tem um monte, né? Imagino, Bom, o próximo passo aí é quando a gente chega finalmente no movimento Oi, né? Foi em 1980, tinha uma banda de punk rock inglesa chamada Cockney Rejects, né? Ele fez uma música que chamava Oi, Oi, Oi. Por que o cara fez uma música assim? Porque o vocalista dessa banda, em vez de cantar um 1, 2, 3, 4 antes de começar a música, ele falava Oi, 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 Oi. Daí ele ficou famoso por isso. É por isso que ele fez a música Oi, e daí que surgiu o nome Oi, né? Que foi um ex-empresário dessa banda, né? Do Cockney Rejects. O nome do cara era Gary Bushell, que ele nomeou de Oi um movimento que viria unir punks e skinheads num único movimento, num único som, né? E trazer o punk real de volta, uma vez que o punk realmente puro, ele durou muito pouco e ele era muito comercial, né? Então... Era uma volta às raízes, né? O Oi, sim, né? seria uma volta às raízes, só que mais autêntica até do que o punk verdadeiro. Na visão do skinhead, né? Que ele sempre o skinhead sempre considerou o punk um movimento modinha, né? Ele não considerava autêntico. Então essa seria a chance dele considerar o punk uma coisa autêntica. Eu falo do punk rock, né? Da música punk. Uma coisa autêntica que ele pudesse gostar sem ter o tipo de preconceito que ele tinha com o punk normal, né? E seria um movimento que traria o punk de raiz, sem as influências novas que foram pro comercial também, né? E para consolidar esse movimento, eles lançaram uma coletânea chamada Oi, The Album, né? Que tinha bandas punks e bandas skinheads misturadas, né? E, embora eu acredito que a maioria delas tivesse sim uma simpatia maior pelo skinhead, né? Inclusive o The Exploited, ele tava lá, e o The Exploited era extremamente simpatizante do skinhead no começo. Né? Depois ele... Angelic Upstarts também. Angelic Upstarts. E esse movimento Oi que depois foi chegar no Brasil também, né? Que até quero deixar pro final falar mais do cenário brasileiro, né? No Brasil é mais... Porque tem uma zona de caralho. Algumas peculiaridades também. Tem um desvio de conduta muito maior do que... Já é foda na Inglaterra, né? No Brasil foi isso até um pouco piorado, eu acho. Na verdade, no Brasil o skinhead de verdade nunca chegou, né? O skinhead não. O tradicional... Não. Tanto que os brasileiros não se chamam de skinheads, né? Se chamam de carecas. Por causa do nacionalismo. A gente vai falar lá na frente, né? Agora, uma das coisas que ferrou muito com esse movimento Oi inglês foi a mídia, né? Desde sempre fazendo merda. É verdade. E naquela época, eles fizeram a zona com os skinheads, porque pra eles, todo skinhead era nazista. Né? Todos eram de extrema direita. Exatamente. E todo nazista era skinhead, isso que é o pior. E todo skinhead era Oi. Exatamente. Ou seja, fudeu, né, cara? Começaram a olhar feio pra todo mundo que estivesse envolvido com essa cena Oi. E os punks que eram envolvidos, eles começaram a se afastar dos skinheads porque eles não queriam ter o filme deles queimados, por serem considerados nazistas, né? Até porque os punks mesmo, os punks de underground ingleses, eles eram os mais politizados nessa história, né? Porque eles já tinham a ideologia anarquista, né? A anarquia é uma doutrina intelectual, tem uma base intelectual. A anarquia não é bagunça, não é caos que nem a maioria pensa, né? Quem deu essa cara pra anarquia foi o Sex Pistols. Destruindo tudo, né? Cagando analisando. Tivemos até marca de Playboy aqui no Brasil que chamava anarquia, né? É verdade. Mas enfim, tinha um anarco-punk lá que, inclusive, eles foram chamados até de Peace Punk, né? Que era o punk da paz. Porque eles eram muito pacifistas e ele tinha um cunho religioso. Tinha um cunho político forte, que já era o anarquismo. Né? Eu mesmo já tive um preconceito com banda Oi por causa disso, quando eu não conhecia também exatamente o que era o skinhead, né? Porque com tanta merda que acontece de White Power fazendo,
todo mundo acha que todo skinhead é igual e que as bandas skinheads tratam do mesmo tema, né? Tanto que quando você começa a ter essa diferença dessa extrema-direita, né? Esses skinheads de extrema-direita, os skinheads tradicionais não gostam que esses de extrema-direita sejam chamados de skinheads. Né? Eles acham que isso não é... Tá errado, isso não é ser skinhead. Esses de extrema-direita, na verdade, os nazistas, né? Eles são odiados por todos. Porque de extrema-direita também, os nacionalistas também são de extrema-direita, né? São. Talvez eles um pouco menos extremos. Mas mesmo assim, os skinheads também não gostam, assim, muito. Uma tentativa de livrar um pouco a barra, eles estão tentando chamar esses skinheads fascistas, nazistas aí de boneheads, né? Boneheads, né? Isso. Cabeça dura, né? Cabeça de osso. É pra tentar separar, né? Mas é difícil, viu? Mas esse momento Oi que teve na Inglaterra, ele influenciou o mundo inteiro, né? Assim como a gente falou, teve no Brasil. Nos Estados Unidos, vieram bandas que eram simpatizantes tanto de punk quanto de skinheads, né? Influenciados pelo Oi, que foi o Agnostic Front e o Cro-Mags. É verdade. Que apesar da música não ter nada a ver, né, com a música street punk, né, do Oi, eles tinham essa intenção, né, de simpatizar com ambos os lados. O vocalista, se você pegar os clipes antigos, ele visu dele de skin, calça suspensória. Sim, totalmente. Eles eram amigos do pessoal do Warzone, que eram skinheads. Ele tem um skinhead crucificado tatuado no peito. E na época tinha muito mais a ver quando eles surgiram, né? Não tinha ainda o hardcore Nova York. Não. Aquele hardcore com bonezinho, né? Que tem hoje em dia. Não tinha. Com bandana. Era o punk, né? O público deles original era o punk. E os skinheads. E tanto que a condição foi a mesma do Marcelo, né? Quando eu comecei a gostar do som dessas bandas, eu falei, mas peraí, os caras falam tanto de skinhead, deixa eu ver o que é isso, porque eu tinha um certo preconceito, né? Mas realmente, então não necessariamente o skinhead ele vai ser um nazista, né? O que não quer dizer também que seja coisa boa. Mas enfim, daí pra frente a coisa se espalhou pelo mundo, né? Houve identificação aí de todos os lados, todas as vertentes, em todos os lugares, tanto identificação pelos nazistas como apenas por nacionalistas, né? Teve os de esquerda, depois vieram os Sharp na década de 80, né? Vieram acho que os Sharp primeiro, sim, depois e depois os Rash, porque os Sharps eles eram contra o racismo, tudo. Que é uma sigla, né? Que significa Skinheads Against Racial Prejudice. Exatamente. Eu li uma coluna de um cara que acha tudo isso muito controverso, porque ele fala que a origem do movimento skinhead não precisava ter bandeira contra racismo, porque eles não têm como ser racistas. Então ele já fala que a grande contradição do movimento já tá aí dentro, né? Mas aí, cara... Mas a origem mesmo não teve, mas só que né? o que acontece? Eu até entendo a observação desse cara. Só que a partir do momento que os caras nazistas começam a fazer uso do nome skinhead... e que você tem um partido político financiando isso... Você precisa separar o joio do trigo. E aí você tem que... Tanto que um dos símbolos do Sharp era um coturno pisando numa suástica. Só que o pessoal do Sharp, ele era político, assim. Eles não falavam assim, nós somos de esquerda. Sim, contra os racistas. Contra os racistas. Acima de tudo, contra os nazistas, os neonazistas, né? Os skinheads que carregavam a cruz suástica e faziam Sieg Heil. Porque o Hash, por exemplo, ele surge em 93, se não me engano, em Nova York. Que é o Red and Anarchist Skinheads, que é aí que você tem, é como se fosse um Sharp de fato à esquerda, né? Um posicionamento nós político, somos né? de esquerda, anarquista, comunista aqui. São vermelhos mesmo. E aí são esses caras que, no fim das contas, acabam entrando em conflito físico com os White Power, né? O pessoal nazista mesmo. Eles são mais de atitude, assim, né? O Sharp é mais na manha, né? Tem muito skinhead que é contra o racismo, contra o pessoal White Power, mas fica na dele, assim. Mas o Hash não, muitos vão pro confronto mesmo, estão nem aí. Tanto que até no documentário que o Diego assistiu também, Skinhead Atitude. Isso. Em muitos momentos, quando o cara que tá fazendo o documentário, ele vai tentar filmar os membros, tanto dos White Power quanto dos Hash mesmo, eles não querem mostrar a cara. No caso dos Hash, eles não querem mostrar porque os White Power vão saber quem são eles, né? Eles não querem... Tanto que eles não aparecem quase. Dependendo da cidade, eles nem mostram o rosto. Não dão entrevistas, não falam nada, porque sabe que o bicho pega, né? Eles não querem ser conhecidos, né? Ficar expostos. E eles se recusam a aparecer na mesma fita, né? A expressão onde tem fascistas. Onde tem fascistas. Você fala assim, não, vai entrevistar eles, então eu tô fora. Mas, assim, já existia skinhead de esquerda antes.
que talvez não tivesse uma organização com um nome, uma bandeira. Sim, lógico. Né? Até porque o próprio Sharp, quando você tem uma criação desse tipo, automaticamente vai ter alguém ali que é de esquerda. Não tem como... É muito difícil algo que é contra o fascismo, contra o nazismo, se o cara não tiver uma mínima base de esquerda. É muito difícil isso. Até porque teve uma influência forte do punk, e o punk já era de esquerda lá no comecinho, né? Isso. Na primeira segregação que teve, uma das vertentes era totalmente de esquerda, né? Da onde veio o Discharge, o Amebix, as bandas que já eram anarquistas de esquerda e já eram antinazistas desde aquela época, né? Isso influenciou muito os skinheads também. Bom, na Alemanha a gente tem um caso complicado porque depois da queda do Muro de Berlim, né, em 1990, você teve um choque de culturas foda ali, né, cara? Uhum. Você teve um lado que vinha de um socialismo totalitário, o outro que era uma Alemanha que um dia já foi nazista, né, que não era mais faz tempo, mas queira ou não ainda existe um monte, e você tem um choque, você tem um encontro de gangues também muito forte nessa época, né? E isso deu uma força pro neonazismo alemão, que apesar de ser proibido, ele é até hoje financiado por partidos políticos de extrema-direita, declaradamente racistas, iguais à Frente Nacional Britânica, que acho que não existe mais, né? Mas você tem outros similares. A Frente Nacional Britânica, salvo engano, virou um partido, cara. Ela já era um partido, né? Já é um partido com representatividade no Congresso dos caras e tudo mais. Mas hoje tem? Eu sei que tem na França. Não, tem sim. Eles continuam ativos lá, com bem menos importância. Eu sei que eles... Olha, eu sei que de atividades recentes dele, relativamente recentes, que eles tiveram ligação com o Stormfront, que é uma organização neonazista americana, que tem até um site, você entrar no site lá, você vai ver só, os caras são supremacistas brancos mesmo, e essa Frente Nacional, ela tinha uma ligação com esse grupo aí. E aí, nos tempos mais recentes, né, é isso que assusta. A crescente dessa extrema-direita, né? Sim. Sem vergonha nenhuma. Só que, por exemplo, na Alemanha, você também tem um grande grupo skinhead que não é nazi, né? Tem também, então, justamente porque teve um choque de cultura, né? E onde tem um, acaba tendo outro também, né? É verdade, você sempre surge da sua antítese ali. Sempre tem uma força proporcional se opondo, né? Outro ponto importante, rapidinho, desculpa, Diego. Sim. Que você falou, né, Luiz, da queda do Muro de Berlim, tudo, com o fim da União Soviética, você pega a região da Iugoslávia, ali vira um berço também de grupos skinheads absurdos, porque as etnias começam a ter o seu orgulho lá, o seu nacionalismo, e, nossa, ali surge vários também, confrontos terríveis. A guerra da Iugoslávia em 92, que foi uma desgraça, queira ou não, você acaba gerando uma divisão, né, étnica, social, né, e ideológica também, e cada um levantando a sua bandeira, né? E ali surgem inúmeros grupos skinheads, cada um de um povo específico nutrindo ódio, né? Sim. E teve uma região que eu quero muito falar, cara, apesar de eu não gostar de falar, mas a gente tem que falar, que se identificou muito com esse White Power, que foi o sul dos Estados Unidos, né? Nossa, ali... Uma acentuação aí, talvez, pro Alabama, pra Geórgia, né? Mais até no Alabama, talvez o estado mais racista dos Estados Unidos. Eles encontraram a Ku Klux Klan lá, né? Então... Eles se abraçaram, né, cara? Sim, é que a Ku Klux Klan, ela já tá meio fraca, né? Mas hoje. Eles ainda existem. Na verdade, assim, o racismo lá é muito forte, mas ele também é muito combatido hoje em dia, né? Muitos negros sofreram muito pra chegar no ponto que a gente chegou hoje. Então a atividade deles é muito mais escondida e muito menos constante, né? Desses grupos. E nesse documentário do Skinhead Attitude, que quando eles falam dos Estados Unidos, o que mais assusta, pelo menos assim, a imagem que me passou, é que esses racistas americanos, né? Os nazistas americanos, vamos dizer assim... Não, nazistas, parece que eles têm mais ódio do que os neonazistas europeus. Eles expõem com muito mais clareza, assim, cara de pau e sem medo de esconder o rosto. Porque eles são mesmo, né? Os caras mostram a cara assim e fala abertamente. E você vê um casal, né, Diego, de skinheads lá, não vou usar esse termo, de neonazistas, que tem um filhinho, cara, um molequinho. E é educado por uma mãe nazi e um pai nazi. E aí você fala, como é que vai ser desse moleque quando ele crescer?
E eu acho que eles se aproveitam, porque lá tem essa liberdade, né, de você levantar uma bandeira que você defende, né? Então... ainda mais em lugar isolado, assim, naquelas cidadezinhas. Ali não chega, né, cara? Não, e o racismo deles é muito forte mesmo, e sempre foi muito declarado, né? O racismo norte-americano, ele é muito explícito. E a região sul, ela nunca quis mesmo que houvesse a abolição da escravatura. Eles ganhavam muito dinheiro, né, com a mão de obra escrava, né? Nossa. O poder agrícola, né, que era a economia do sul. E eles têm um puta de um orgulho daquela região, né? Os caras ficam esnobando com aquela bandeira escrota dos confederados, né, cara? Inclusive, ridículo, esses né? neonazistas, eles levantam as duas bandeiras, a dos confederados e a nazista, né? Eles levantam as duas juntas. Usam patch, né, no braço. Usam, tatuam. E eu vi um documentário também só sobre o movimento White Power do sul dos Estados Unidos, né? É um documentário longo que tem. E mostra eles, assim, são atividades, como eu falei, mais raras, né? Porque eles não podem mais sair também com aquelas roupas brancas de Ku Klux Klan a céu aberto, porque vai ter muita gente que não vai simpatizar. Mas eles fazem os encontros deles à noite, em regiões mais afastadas, e com bandas neonazistas, levantam as bandeiras nazistas, e o pessoal com os capuzões brancos da Ku Klux Klan. Isso tem até hoje, cara. Isso não acabou. E, inclusive, a prova disso é um vídeo recente que eu vi da campanha do Donald Trump no Alabama, cara. Que ele foi fazer um comício lá, ele foi com o bonezinho vermelho lá, tudo escrotão. Subiu no palanque lá e tinha uns carecas. Isso foi filmado, tá no YouTube. Uns carecas assim começaram a gritar White Power, cara. E eles gritaram umas 10 vezes. E eles gritavam justamente nos momentos que o Donald Trump parava de falar, parava pra respirar, né? Aí pra todo mundo lá. ouvir, né? Que é pra inclusive o próprio Donald Trump ouvir. Né? Então a gente ouve com clareza assim no vídeo White Power, os caras gritando, e o Donald Trump, ele não faz nada, cara. Ele não reprime essas pessoas. Ele não dá uma advertência, sabe? Ele quer perder voto, ele né? Deixa porque porque no fundo ele gosta, né? Ele é um merda. Quer perder voto. Sim. Então, daí depois eu descobri que a campanha dele foi financiada parcialmente por um site que chama Daily Front. Né? Financiada sim, o cara deve ter dado uma pequena doação, porque lá não são empresas que financiam, né? Lá o esquema eleitoral é outro. E eles doaram, e eles falam isso no site deles, tá escrito lá Daily Front, nós fizemos doação e tal. Eles não são declaradamente racistas nem nazistas, mas eles têm isso enrustido, se você lê o que são escritos lá. E a partir do momento que tem front, aliás, eu falei Daily Front, na verdade eu confundi, é Daily Storm. Né? E a partir do momento que tem Storm no nome, tudo que tem Storm no nome, você já resgata um pouco do nazismo, né? Certo. Você tinha os Stormtroopers, que eram soldados alemães da Primeira Guerra, e na Segunda Guerra você teve a continuação deles, que era a SA, né? Que foi o embrião da SS do Hitler, né? Deixa eu lembrar agora, vai. Só enquanto você lembra aí, na Inglaterra, o Partido Nacional Britânico tá ativo hoje, né? A sigla em inglês dele é BNP, né? British National Party. Não é mais Frente Nacional. Não, eles quebraram, eles brigaram, se dividiram e para dar continuação nos ideais fascistas deles, eles fundaram o BNP. Representatividade no Congresso inglês e tudo mais. Certo. Então, o Storm vem de Sturmabteilung, né? Isso em inglês. Em alemão. Isso, em alemão. Em inglês é Storm Detachment, né? Então, assim, você já tem aquele site que eu falei que era o Stormfront. Aí você tem um outro site que chama Daily Storm, que fala mal das minorias, fala que não existe racismo, né? Então ele tem tudo enrustido aí, e ele fez doações aí pra campanha do Donald Trump. Além de que aquele site que eu tava falando, né, o Stormfront, que esse sim é declaradamente White Power, ele disse que depois que o Donald Trump começou a falar de construir muros, de expulsar os muçulmanos e começar a dar essas declarações racistas, esse site Stormfront começou a ter uma onda de acessos que ele nunca viu na vida. Começou a aflorar os simpatizantes, né, do racismo a querer buscar mais informação sobre isso. E muita gente entrou nesse site racista aí, que é escrotaço, né? O cara vê um representante e vai atrás, né? Então, diz que o cara teve um recorde de acessos agora, graças ao Donald Trump. Não é mole não, né? E daí, quando eu fiz lá o texto criticando o racismo do Felipe Anselmo, teve um monte de brancão aí que veio querer questionar esse racismo, falar que não existe, que os confederados eram um bando de bonzinhos cristãos que queriam acabar com a escravatura e não deixavam. Nossa, esse é o argumento mais... Mano, isso é negacionismo, isso é revisionismo falho da história. Invencionismo, né? Puta que pariu, mano. É só você ver o número, os valores, a parte financeira também,
também do que era pro sul, os escravos, cara. Se liga. É só entrar nesse site aí que eu falei, Stormfront, cara, pra ver o que é White Power, supremacia branca. Os caras estão lá, estão em atividade, existe. Não pode ficar alimentando essa porra, né? Senão você acaba dando força. É verdade. Tá que pariu, hein? Tá cada um também. E no Brasil? Ah, no Brasil. Puta merda. Dá até desgosto de falar, né? No Brasil começou cedo, começou lá por 79 também. O primeiro carequinha que chegou verdade. e colocou um suspensório e falou: eu sou careca. Tanto no Brasil quanto na Argentina, os skinheads já chegaram errados, né? Sim, só veio do a pior parte skinhead do movimento, né? Você vê isso. Você não chegou, por exemplo, até porque o Sharp e o Hash vieram depois ainda, né? Uhum. Mas o movimento skinhead, tanto no Brasil quanto na Argentina, já veio com essa ideia nacionalista e com o movimento nazi também, o movimento racista. Sim. Foi logo de cara. Você não teve os threads chegando aqui, você não teve o... eu acho que os carecas de subúrbio eles chegaram antes. É que vieram duas vertentes, então. né? São os carecas do subúrbio e os carecas do ABC, não é? Os carecas do ABC vieram um pouco depois. Teve uma vertente... porque é uma dissidência do careca do subúrbio. Assim como o Poder Branco Paulista é uma dissidência do careca do subúrbio. Só o careca do subúrbio, eles não são skinheads tradicionais, né? Não. Eles são nacionalistas. Eles são nacionalistas, são... integralistas. Acho que os do ABC são integralistas. Os do ABC são integralistas. Eu não acho que os do subúrbio sejam, mas como tem tanto subúrbio, careca burro envolvido, que eu não duvido nada que os caras acabem sendo. No próprio site do Carecas do Subúrbio, eles admiram o integralismo. Eles falam que muitos membros se envolvem em movimentos integralistas, mas que eles não têm um partido específico, nem nada. Não tem, mas eles apoiam o Bolsonaro, né, cara? Eles na verdade viraram a tropa de choque dessa galera aí, né? Quando o Bolsonaro faz um discurso, os caras saem aí pra fazer protesto, fizeram protesto ano passado, participaram da Marcha da Família, são a favor da família tradicional, eles falam que homossexuais. As duas vertentes, né? Todas elas. Inclusive os tradicionais ingleses também odiavam. Na verdade, isso veio de configuração da cabeça raspada, cara. Odiaram homossexuais, bateram até a morte. Todos eles, mesmo os que falam são contra racismo e tal, não sei os anarquistas lá de esquerda, comunistas, esses eu não tenho certeza. Mas fora eles, cara, todos os outros, eles são contra. No próprio site Carecas do Subúrbio, tem bem aqui especificado, os carecas são contrários a ideologias comunistas e ou socialistas, à dominação imperialista, ao liberalismo, pois são pensamentos opositores ao nacionalismo conservador. Então eles se declaram nacionalistas conservadores. Aí no trecho do integralismo, é assim, o integralismo foi um movimento genuíno, nacionalista brasileiro, blá blá blá. Os carecas respeitam, admiram e alguns até se inspiram no integralismo, mas não nos denominamos integralistas e nem participamos de eventos ou encontros desses grupos. Eventualmente nos encontramos em passeatas ou eventos comemorativos. Quer dizer, eles ficam tentando fazer essa... Não, a gente não é, mas não adianta. É tudo a mesma merda. Então, eu fico com o pé atrás com todos eles, viu, cara? Eles são todos violentos. Aqui no Brasil é impossível você confiar, né? Não, os caras, eles agem muito com violência mesmo, né? Essa que é a função, né? Eles ficam lá dizendo que tem certas ideologias e tal, mas no final das contas tudo se resume em butinada, porrada com soco inglês, facada, né? É nisso que dá a atividade skinhead. E sempre de forma covarde, né? É verdade. Os caras sempre superioridade numérica, sempre armado, é um monte contra um. Pois é. Agora deu até uma diminuída, né? Porque antigamente você em show era algo extremamente perigoso, né? Cara, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, saía a morte, pra galeria cara. Era perigoso. Pra galeria era perigoso. Cercavam os locais de show e ficavam pegando a molecada aí pra dar porrada, né? Saía a morte, cara. Facinho, assim, já teve muita desgraça nesse movimento aí. Teve um amigo meu que ele apanhou por causa de uma confusão, né, envolvendo skinheads versus punks. Porque teve uma banda que ela é uma das pioneiras do Oi brasileiro, né, que é o Vírus 27. Certo. Não sei se você conhece, Diego. Conheço. E o vocalista é o Joey 90, né. Só que o Joey 90 ele também tinha uma banda punk.
que era o Cal 64. Todas elas tinham números. Só que o cara, assim, é aquela coisa que a gente fala. Os caras dizem que tem suas ideologias, são politizados, mas na verdade muitos deles são ignorantes, são politizados de forma extremamente medíocre, né? Eles não sabem defender direito ideologicamente o que eles acreditam, né? Então esse próprio cara, ele simpatizava com o skinhead e com o punk também. Ele tinha duas bandas. Uma delas era simpatizante de skinhead e a outra era totalmente punk. E daí com o tempo ele acabou abraçando mais o lado skinhead e o Vírus 27 acabou ganhando mais força até do que o Caos 64. E só que o cara, ele não defende nada, na verdade. Ele é um simpatizante que ele é um ignorante, sabe? Uhum. E eu tenho um amigo meu que é conhecido desse cara. E esse cara pediu pra ele gravar a bateria de um EP lá do Caos 64, que era a banda punk do Joey 90. E daí esse meu amigo, ele gravou só as baterias, só quebrou um galho, assim, não tocou na banda nem nada, só foi pro estúdio gravar. E daí ele colou num show no Verdurada, né, que é um show stray-edge, mas que acaba aparecendo punk e skinhead de vez em quando, né? E daí chegou uns punks e pegaram esse meu amigo e começaram a dar porrada no cara com soco inglês, pegaram de banca, 10, 15 caras, assim. Porque achavam que ele era skinhead porque ele tinha tocado junto com o Joey 90. Puta Sendo que ele nem tocou no Vírus 27, ele tocou no Caos 64, que era uma banda punk. Nossa, então mano. Tem muita confusão, assim, envolvida. A desinformação é foda. Muita burreza, de ambas as partes, até. Mas, por exemplo, você tem em São Paulo um movimento hash, que é ligado ao Hash United, né? Tem. A unidade. E pelo que eu li, os caras são de esquerda mesmo. Mas será que eles simpatizam com os punks? Porque os punks são mais de esquerda, né? Claro que não tô falando de todos os punks, mas tem os punks, anarcopunks, né? Que eles realmente são de esquerda. Eu não sei como que é, cara, porque assim, pode até ser que da parte deles, eles simpatizem. Eu não sei se, do jeito que da propaganda skinhead foi feita no Brasil, se os punks vão entender que esses skinheads são comunistas e anarquistas. Eu não sei. Eu com certeza entendo. Agora eu também não sei se existe a rixa. Eu acho que nenhum deles acabam se bicando, não. Eu acho que mesmo eles sendo de esquerda, eles são tão politizados quanto os skinheads de direita, assim, em nível de profundidade. Olha, eu não sei. Porque assim, tem que acompanhar melhor, né? É claro que deve ter uns intelectuaizinhos infiltrados no meio de todos os lados aí, né? Mas são raridades. Pelo site, pelo blog do Hash São Paulo, aparentemente, olhando por cima, os caras parecem ser bem politizados, né? Não parece ser um bando de ignorante, não parece, mas... Eu não sei, cara, também, eu fico com um pé atrás, pra falar a verdade. No show do Dropkick Murphys, tinha umas meninas, assim, tinha uns caras com um visual skinhead, né, mas não dá pra saber de que banca que eles eram. Você não vai lá perguntar, né? Ele fala, eu sou white collar. Eu tenho quase certeza de que não era nem um careca do ABC e nem um careca do subúrbio, porque esses aí fazem questão de exaltar a marca deles, né? Eles não escondem e são muito fortes e tal. Então pode ser que eles sejam de algumas dessas vertentes aí, mas... E assim, e o show foi tranquilo. Tinha punk, tinha skinhead no meio lá e tudo correu tranquilo. Tem alguns shows que acabam juntando as duas, né? Tem o Garotos Podres também, que é uma banda que ficou em cima do muro, né? E a banda rachou agora também, né? Agora, recentemente, né? O Mal foi pra um lado mas eu não sei qual que é a ideologia do restante da banda, né? O Mal eu sei que ele é totalmente esquerdista. Os caras, eles faziam o que eles achavam que seria o street punk brasileiro, né? Que é o Oi mesmo. O Oi com a ideia de juntar os dois, né? Juntar punk e juntar skinheads. De orientação bem de esquerda. Não sei se tanto, assim. O Mal tem blog, tem um monte de texto que ele escreve aí e tal. Eu não ponho a mão no fogo, não, cara. Até porque é o que a gente já falou 1000 vezes aqui, cara. É ganguismo. Ganguismo acaba em violência. Encontrar uma banca de careca na rua e não vou pagar pra perguntar se é careca. Você não vai lá perguntar se eles são racistas ou não, né? Exatamente. Você é hash ou você é white power? Você não vai fazer isso. Até porque, eu não sei o hash, né? Mas se for careca de subúrbio, se eles veem um homossexual na rua, eles são capazes de bater até a morte, assim. Não, os hash não são assim. Pelo menos o pessoal desse site... eu falei dos carecas de subúrbio. Não, né? Sim, os caras de subúrbio... todos esses caras não gostam, né, de homossexual. Embora tenha uma... Eu não sei se vocês viram, mas na Rússia tem os skinheads gays, né? Lá é perigoso, hein? Skinhead gay, então? Skinhead. Todo mundo odeia eles. Os russos, os skinheads tradicionais, os punks, tudo, né? Na Rússia é complicado. Só não são mais odiados que o Chris. Nossa senhora. E eles são neonazistas, viu? São neonazistas, gays...
Exatamente. Nossa, e russo, Que do bizarro caralho, isso, cara. Você vê como tem de tudo, né? A gente fica lá, será que tem isso? Será que tem? Tem, com certeza tem de tudo. Sempre tem algo mais bizarro, né? Tem de tudo. Mas durante as pesquisas que a gente tá fazendo, e eu fiz a minha aqui, eu achei um estudo bem interessante chamado a Divisão 18, a identidade de resistência de uma organização skinhead, White Power argentino-brasileira, um tal de Alexandre de Almeida. Cara, é um trabalho muito bacana, foi publicado numa revista chamada Contemporâneos, é uma revista de artes e humanidades, e aqui que fala dessas semelhanças especificamente do movimento White Power argentino com o movimento White Power aqui no Brasil, né? E fala de um grupo chamado Divisão 18, que foi uma rearticulação do poder branco paulista, que tinha sido meio que desmantelado pela Polícia Federal em 92. E alguns skinheads desse grupo falam que esse foi o momento que você separou os posers, né, os fracos, dos verdadeiros White Power, porque só os fortes ficaram. Até na palavra dos caras, gradativamente os elementos fracos de espírito, covardes, oportunistas, rebeldes de fim de semana e outras nulidades vão sendo expelidos, com diretrizes objetivas e o propósito claro da incondicional luta pela sobrevivência branca, aprimoramento e expansão racial surge a Divisão 18. Isso publicado em 1997. E esses caras fazem esses eventos secretos, esses eventos fechados. E em 98 teve um evento, uma banda argentina e com uma banda brasileira. A banda brasileira chamada Brigada NS. É a Brigada Nacional Socialismo, né? E a banda argentina chama-se Ultrasur. E tipo assim, nesse evento não tinha muita gente, era coisa de 20 pessoas, né? Entre argentinos e brasileiros. Os caras fizeram um bolo de aniversário com a suástica. Nossa. Uma coisa assim, bem doentia. Eu já vi isso em documentário, cara. Quantos anos você tem? Eu tenho 15 anos. Pretendo cada vez mais pra cima, sempre provar a superioridade da raça branca, não tem nem dúvida. Opinião, né? Judeu é um povo sem pátria, né? Então não tem pra onde extraditar eles, né? A única solução seria matá-los realmente, porque se não morreu 6 milhões na Segunda Guerra, né? Dizem que morreu, dizem que não morreu, na minha opinião devia ter morrido muito mais, né? O único erro de Hitler foi não conseguir exterminar os judeus, né? Negros e volta pra África, juntamente com os nordestinos, porque todo mestiço, na realidade, ele tem o sangue do negro. Vida longa, raça branca! Sim! E se você for pegar pra ouvir as músicas dessa banda Brigada NS, cara, é de revirar o estômago. Tem tudo no YouTube, depois eu preciso, denunciar. Sim. Porque é absurdo, cara. As músicas do tipo Revolução Branca, Nacional Socialista, Punho de Aço. Isso é proibido por lei, né, cara? Caído em Combate, Peste Negra. Cara, o White Power brasileiro, cara, ele é muito mais forte do que a gente imagina. Muito, cara. É que ele só não se expõe muito, né? Porque não dá, é a mesma coisa que a gente falou dos Estados Unidos, né? Existe muita resistência hoje. Mas eles existem, eles se reúnem, eles ficam falando frases nazistas como se fossem um bando de zumbis religiosos, fazem o Sieg Heil, ostentam as bandeiras nazistas, inclusive tem alguns intelectuais que apoiam esses movimentos, cara. Isso que assusta, né? Tem uma editora de Porto Alegre, né? Chama Editora Revisão, que ela publica livros revisionistas inocentando os nazistas, né? Que é a Bíblia já foi fechado uma vez, né? Essa editora aí. A polícia já pegou eles uma vez, fechou, ele abriu como livraria, enfim, mas já teve problema com a polícia por causa disso aí. Tem o documentário lá do Documento Especial também, né? Que vai investigar essa galera White Power brasileira, que eles conseguem se infiltrar, mostra toda a atividade deles lá dentro, todos com o rosto cobertos, é claro, né? E o pessoal fala de forma fanática, assim, meu. Eles odeiam negros, odeiam imigrantes, odeiam nordestinos. Esses sim são separatistas declarados.
E como tem muito em São Paulo e no Sul, então você tem os separatistas de São Paulo e tem os separatistas de Sul. Eu acho que até entre eles deve ter uma desavença, né? Ou todo mundo quer se separar e ser feliz do jeito deles. E é uma coisa horripilante mesmo, cara. É uma coisa... A gente sabe que existe, né? Sempre soube que existe, mas quando você vai fazer uma pesquisa, igual a gente tem feito, assim, você fica meio transtornado até, né? Ver tanto ódio, tanto racismo. Porque o poder branco paulista, quando ele surgiu, ele era assim a premissa, né? As bandeiras de combate eram a proteção do sangue branco paulista contra a miscigenação, a secessão do estado de São Paulo e da região sul do Brasil e um profundo antijudaísmo, pois acreditavam que os judeus haviam elaborado um plano conspiratório com o intuito de destruir a raça branca. Revisionismo, né? Os caras... É mais uma vez invencionismo, né? É a imaginação pura dos caras. Eles ficam viajando e num belo dia começam a acreditar. Mas eu acho que tem muita gente que resgatou essa ideia, né? Porque em São Paulo tem 2 ou 3 gangues ainda que tem esses ideais, né? Que é o Front 88 e o Impacto Hooligan, né? Ó o 88 aí de novo. Inclusive todas as últimas brigas aí que tiveram em porta de show, gente que morreu, confusão com homossexual aí, tinha o pessoal dessa galera no meio aí. Morre muita gente, né? Que não são todos os casos que vão pra mídia na primeira página, né? Mas tem muita violência, assim, tem muito assassinato. Tivemos lá o adestrador de cães que foi morto. No caso aí foi por carecas do ABC. Isso. São mais ou menos, entre aspas, né? 1000 aspas, do que os nazistas. Pelo menos eles não pregam tanto ódio quanto eu vi no documentário os nazistas pregando, né? Assim. E eles se dizem até pacifistas, né? Falam, não, a gente, agressão, imagina. A gente tem a nossa postura e é só, né? Mas... não é bem assim, né? Sobre os gays russos, a banca deles se chama Gesh. Gesh. Esses, eu vou te falar uma coisa, cara. Gays Arianos Nacional Socialista. O símbolo é curioso, cara. É 2 pintos cruzados, assim. Caralho. Isso é uma ofensa pros gays, cara. Com uma cruz... Antes de existirem os skinheads, houveram outros grupos, outros movimentos que serviram de matéria-prima para o surgimento do movimento skinhead. Então eu acho que para começar a contar a história dos skinheads, a gente pode voltar no tempo, lá para o início da década de 60, em Londres, né, centralizado especificamente em Londres, quando a gente teve os primeiros indícios de um grupo, né, uma galera, uma turminha lá, que foi chamada de Mods, que era a abreviação de Modernists. Que veio, o nome Modernists veio do jazz moderno dos anos 50, né? E ele tinha essa relação com o jazz, né, no nome já.